Governos europeus anunciaram mudanças que dificultam a entrada de imigrantes. Isso abrange, inclusive, os brasileiros que buscam cidadania europeia. Nos últimos 2 meses, Itália, Reino Unido mudaram essas regras para vistos de trabalho, também de residência e de cidadania. Já o governo de Portugal diz que pretende enviar um projeto para discussão no parlamento logo depois das eleições desse domingo. Sobre isso, nós vamos conversar aqui ao vivo com o José Antônio Miguel Neto. Ele é advogado, especialista em direito internacional. Doutor José, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui participando conosco da Globo News. E eu começo logo perguntando para o senhor exatamente sobre essa cidadania europeia, né? Porque muitos brasileiros, eles tentam conseguir, né, na justiça essa cidadania. Qual que é a situação agora, diante de tudo isso que a gente está vendo acontecer, principalmente dos casos da cidadania italiana e portuguesa, que são realmente as mais comuns, né, doutor, aqui no Brasil? Boa tarde, Beth. Muito obrigado por poder participar. A legislação que foi alterada na Itália agora ainda não está em vigor, né? A situação hoje de todo mundo que pede essa cidadania, tanto na Itália quanto em Portugal, é de uma demora muito longa, de uma fila muito longa. Os consulados desses países no Brasil e na Argentina estão completamente lotados, não tem gente para dar vazão a tudo isso. E essas mudanças na legislação, elas visam restringir ainda mais a possibilidade dos não italianos, dos não portugueses, né, que são descendentes de italianos e portugueses, terem acesso a essa cidadania. Ainda não houve nenhuma, então, como eu disse, mudança na legislação. Como você falou, Portugal ainda não mandou a lei para o Congresso e a Itália aprovou isso na Câmara, mas ainda precisa ser referendado. E ao dia que for referendado, todos os pedidos que forem protocolados até essa data continuam valendo pela lei nova, pela lei antiga. O que passar a ser protocolado depois que a lei for publicada, valem as normas novas, e principalmente na Itália, o que se fez foi se restringir a relação com o italiano até o avô. Antigamente, qualquer pessoa que tivesse nascido na Itália depois de 17 de março de 1861, que foi a data da unificação da Itália, se você provasse parentesco com qualquer uma dessas pessoas, você podia requerer a cidadania italiana. A partir da vigência dessa lei nova, quando ela for aprovada, só quem for neto de um italiano é que vai poder pedir essa cidadania italiana. Bom, doutor, como o senhor bem falou, tem uma fila grande, o processo é lento, é demorado. Imagino agora, mesmo não tendo entrado em vigor, mas né, porque né, precisa ser aprovada, mas com essa intenção e com esse processo todo rolando, talvez mais pessoas busquem agora, então, para aproveitar ainda que não foi aprovada a lei, essa cidadania. Considerando isso, quais são os passos, quais as orientações que o senhor pode dar para quem ainda tem interesse de começar esse processo agora? Então, você pode conseguir a cidadania por algumas maneiras, né? Essa, por exemplo, da descendência italiana-portuguesa, você precisa rapidamente conseguir uma certidão. Isso não é uma coisa fácil, porque no passado você tinha essas certidões de nascimento lavradas nas igrejas das comunas, lá das cidades onde as pessoas nasciam. Então, você precisa fazer uma pesquisa rápida, encontrar uma certidão e provar essa origem. A partir daí, você precisa juntar uma série de documentos que vão de a sua certidão de nascimento, a certidão dos seus filhos, se você for pedir para eles, sua certidão de casamento, e é um processo bastante complicado em termos de documentação. E aí você faz o protocolo disso num consulado ou na embaixada italiana ou portuguesa no seu estado, no seu país de origem, né? Então, esse é o processo. Esse é o processo para quem quer a cidadania por aí. Existem outras maneiras de você conseguir, como, por exemplo, em Portugal você tinha o Golden Visa, né? Na Itália você tem um Golden Visa parecido, que são processos de cidadania que começam pelo lado fiscal. Então, você tem que fazer, por exemplo, um investimento de 1 milhão de euros em cada um desses países, você consegue um visto de residência nesse país, se comprometendo a pagar impostos neste país pelas rendas que você gera lá, no caso de Portugal, ou se compromete com o Estado italiano de pagar um valor fixo por ano,
em torno de 200 mil euros que você paga, e aí não interessa para a Itália se você tem renda no Brasil, renda no Japão, renda na Itália, você paga aquele valor e ponto. Depois de um certo tempo desse investimento no país, normalmente 10 anos, você consegue. Então, você tem um visto para residir no país. E depois de 10 anos, você pode aplicar para ter o passaporte, a cidadania, o passaporte daquele país, seja de Portugal, seja da Itália. Para isso, o que você precisa fazer o investimento de 1 milhão de euros e precisa participar, juntar os documentos que têm que ser juntados e protocolar isso também numa embaixada ou no consulado mais próximo de você. Depende muito, né, doutor, de qual que é o visto e qual que é a cidadania que você quer. Se é por trabalho, se é uma cidadania mesmo, se você está em moradia, está trabalhando, enfim. E como o senhor falou, né, os documentos, para você levantar todos esses documentos, né, para provar que você pode requerer a cidadania, talvez demore mais e essa lei talvez já entre em vigor, aí talvez esse caso se restrinja ainda mais. Doutor, olha, muito obrigada, viu, por esclarecer todas essas dúvidas aqui conosco. Um ótimo final de semana e sempre bom contá-lo com o senhor aqui na Globo News, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, até uma próxima vez. Obrigada, é sempre bom, né, esclarecer esses assuntos.